Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje vamos falar aí sobre o período regencial no Brasil. Mas antes da gente começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, se inscrevam no canal, aperte esse botãozinho do like aí, compartilhe o vídeo, comentem, façam perguntas, façam críticas construtivas, então são sempre bem-vindas. Mas é isso aí, sem mais enrolação, vamos ao nosso tema. Como sabemos, em abril de 1831, Dom Pedro I ele vai abdicar do trono brasileiro e deixar seu filho, Pedro de Alcântara, como sucessor. Porém, o herdeiro, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade e, de acordo com a Constituição assinada pelo próprio pai, ele só poderia ser coroado com 18 anos. Diante desta situação e na tentativa de resolver o problema, foi escolhido ali um tutor que seria responsável pela educação, pela criação do menino, e ficou decidido também que o Brasil, nesse momento, seria governado provisoriamente por 3 regentes. É importante lembrar que nesse período da regência trina, a elite brasileira ela estava dividida em 3 grupos políticos extremamente importantes dentro do Brasil. Eram eles os restauradores, que queriam, o que desejavam. Na verdade, eles eram formados pela elite ali portuguesa, digamos assim, funcionários públicos, etc. E eles queriam, obviamente, o retorno de Dom Pedro ao trono. Tínhamos também os liberais moderados, que representavam aí a aristocracia rural e defendiam uma monarquia constitucional dos moldes que se estavam construindo ali nesse momento. E tínhamos também os liberais exaltados, que era a elite urbana de comerciantes, etc., que defendiam a instauração de uma república. Bom, os liberais moderados, que nesse momento dominavam o cenário político, nessa época aí, eles conseguiram garantir, através da sua força política, ali, das suas relações políticas, eles conseguiram garantir que a regência trina tomasse medidas que fossem intimamente de acordo com os interesses dessas elites aristocráticas. Então, várias medidas que foram tomadas pela regência trina agradaram diretamente a essas elites aristocráticas, a essas elites provinciais, ok? A principal dessas medidas foi justamente o Ato Adicional de 1834, que constitucionalmente agora garantia a autonomia desejada por essas elites aristocráticas provinciais, dando maior liberdade para que as províncias tomassem as suas próprias medidas políticas, tá? Criou dessa forma as assembleias legislativas provinciais, ou seja, cada província agora poderia criar as suas próprias leis, seus próprios tributos, impostos e por aí vai. E também determinou a substituição da regência trina por uma regência una. Ou seja, a partir de agora o Brasil seria governado por apenas um regente. O que fez com que, obviamente, essa elite dos liberais moderados se movimentassem para colocar ali um de seus membros no governo do Brasil. Bom, perfeito. O regente uno, dessa forma, ele, primeiro, seria eleito por voto secreto e indireto, ou seja, somente aqueles que fossem brancos, ricos, e homens poderiam votar, geralmente os pertencentes ao ambiente político, tá? E ele governaria ali por 4 anos apenas, tá? Esse movimento no Brasil ficou conhecido como a experiência republicana, tá? Bom, essas reformas que foram feitas aí através do Ato Constitucional de 1834, elas desagradaram a 2 grupos políticos, tá? Os mais conservadores e também os mais exaltados. E dessa forma, 2 novos grupos políticos acabaram surgindo no Brasil, que foram os regressistas, que defendiam esse governo forte e centralizado, e os progressistas, que defendiam a adoção de reformas liberais muito mais eloquentes, ok?
Em 1835, então, no meio dessa confusão toda, dessa confusão política toda que o Brasil vivenciava, um padre progressista, chamado Antônio Feijó, foi eleito para ocupar o cargo de regente uno. Só que o seu modo de governar, a forma com que ele governou o Brasil, conseguiu desagradar a todos dentro desse ambiente político. Todos os grupos políticos existentes no Brasil ficaram descontentes com o governo do padre Antônio Feijó. Inclusive, por incrível que pareça, a igreja, que era de onde o padre vinha e, deveria defender ali os seus princípios até o fim. Mas o que ele fez foi justamente o contrário. Ele pregou mudanças brutas aí dentro da organização católica no Brasil, como, por exemplo, acabando com as instituições da igreja, acabando com o celibato dos padres. Em resumo, ele conseguiu desagradar até mesmo a igreja católica nesse momento. Além disso, a regência do padre Antônio Feijó foi marcada também por várias revoltas populares que aconteceram no Brasil. Tá? E essas revoltas, de certa forma, ameaçavam fracionar o Estado brasileiro em diversas repúblicas. A primeira delas foi justamente a Rebelião dos Malês, de 1835. Malê, que vem do Iorubá, e Malê, que significa muçulmano. Iorubá, que é uma etnia africana da qual vários escravos vieram para o Brasil através do tráfico negreiro. Bom, dessa forma, cerca de 600 negros, entre escravos e alforriados, no dia 25 de janeiro de 1835, se rebelaram no intuito de colocar fim à escravidão, isso lá em Salvador. Os negros que organizaram toda essa rebelião foram extremamente inteligentes, e daí veio o nome de malês, inclusive, porque eles organizaram todos os ataques que eles fizeram durante a rebelião, colocando cartazes nas ruas onde os negros passavam, eles colavam cartazes. Só que esses cartazes eram escritos em árabe, das quais os brancos não sabiam a menor ideia de como praticar a leitura. Como os iorubás eram de origem muçulmana e conheciam a escrita árabe, a leitura árabe, eles começaram a escrever esses cartazes colocando as determinações do que eles fariam, onde atacariam, como fariam, aí para que todos pudessem ler. Isso fez com que a rebelião dos malês fosse quase indetectável aos olhos do governo provincial. Bom, dessa forma eles conseguiram, por exemplo, comprar armas, eles conseguiram organizar invasões de engenhos, eles conseguiram organizar ataques a quartéis e por aí vai. Uma série de atos aí que eles conseguiram praticar através dessa organização em árabe. Mas, infelizmente, eles foram delatados por membros da própria rebelião e sofreram, assim, uma forte repressão da Guarda Nacional. O conflito ele acabou resultando na morte de 70 rebeldes, 10 soldados, porém, cerca de 200 negros foram condenados ao açoitamento ou até mesmo ao fuzilamento. Outros 500 foram expulsos do Brasil. Aí ninguém sabe aí o que aconteceu com eles durante o retorno lá de onde eles vieram. Bom, outra revolta popular grave ocorrida no período regencial foi a cabanagem que ocorreu de 1835 a 1840. O que foi a cabanagem? Vamos lá. A província do Grão-Pará, que foi justamente onde ocorreu a revolta, ela tinha uma população formada, em sua maioria, por pessoas pobres, indígenas, mestiços, escravos e também negros libertos. E, justamente por esse motivo, ela já vinha enfrentando uma série de pequenas revoltas, não tão importantes ainda, desde o período da independência. E essas pequenas revoltas, elas eram geralmente resolvidas internamente pelas elites locais ali e não tiveram assim grande proporção. Porém, com a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I,
os interesses de outras classes ali dentro do Grão-Pará acabaram se juntando aos interesses dos cabanos, né, que eram essas classes mais pobres. E dessa forma, com outras classes se somando ao movimento, digamos assim, esses conflitos eles foram ficando mais frequentes e também foram ganhando uma importância maior. E na tentativa de resolver esses conflitos, o governo central do Brasil acabou trocando o presidente provincial ali do Grão-Pará e nomeou para ocupar esse cargo um português chamado Bernardo Lobo, que foi nomeado como presidente da província do Grão-Pará. É óbvio que isso provocou uma insatisfação muito grande dentro da província. E essa insatisfação não foi apenas nas classes mais baixas, mas também nas classes mais altas, porque não queriam mais um português, né, determinando os rumos ali políticos do Grão-Pará. E aí, em 1835, os rebeldes se organizaram, né, melhor, acabaram tomando a capital do Grão-Pará, cidade de Belém, executaram Bernardo Lobo e nomearam um fazendeiro importante lá da província chamado Félix Clemente Malcher como presidente da província. Porém, havia entre eles uma falta de unidade muito grande, né? E foi justamente essa falta de unidade entre essas classes diferentes, né, da rebelião que facilitou a tomada da cidade pelo Exército Nacional. E quando o Exército Nacional toma a cidade, de fato, essas tropas, né, digamos assim, essas tropas rebeldes acabaram se refugiando no interior da cidade, né, e ali ficaram escondidos e permaneceram lutando até 1840. Em 1840, as tropas do governo retomaram definitivamente o controle da província, deixando ali um rastro de aproximadamente 30 mil mortos. Tá? Foi um verdadeiro massacre entre os cabanos, ok? Outro conflito regencial, muito importante também, que ocorreu e também começou em 1835, ocorreu na província do Rio Grande do Sul, que foi justamente a Guerra dos Farrapos, ou também conhecida como Revolução Farroupilha. E ela foi liderada pelos grandes proprietários de gado ali do Rio Grande do Sul, que eram conhecidos como estancieiros. E esses estancieiros iniciaram essa Revolução Farroupilha justamente porque eles exigiam do governo central alguns benefícios, digamos assim, relacionados aos estancieiros, como, por exemplo, a diminuição dos impostos sobre o sal, a livre circulação de rebanhos entre Brasil e Uruguai, além também do aumento dos impostos sobre a carne bovina vinda da Bacia do Prata, mais especificamente do Paraguai e também da Argentina. Essas medidas não foram atendidas pelo governo central e, dessa forma, essa rebelião foi tomando um corpo, né, muito mais, digamos assim, demorado do que se imaginaram. Tá? E aí, em 1836, os rebeldes liderados ali por Bento Gonçalves acabaram depondo o presidente da província do Rio Grande do Sul, intensificando ainda mais o conflito entre as forças nacionais e as forças do Rio Grande do Sul. Em 1838, rebeldes, né, proclamaram a independência do Rio Grande do Sul e formaram ali uma nova república chamada República de Piratini, totalmente independente do Brasil, com Bento Gonçalves como presidente desta república. E em 1839, né, visando uma expansão territorial, os rebeldes, né, invadiram Santa Catarina e proclamaram lá também uma outra república chamada República de Juliana. Porém, a República de Juliana teve uma duração muito curta, de apenas 4 meses, porque os catarinenses não quiseram se separar do Brasil. E eles mesmos deram um jeito lá de retornar com a sua formação original, como Estado de Santa Catarina, e permanecer ligado ao Brasil. Essa guerra civil, né, praticamente, podemos assim chamar, se estendeu até o ano de 1845.
tá? Gerando muitas mortes, muitos problemas mesmo para o Brasil e também para a República de Piratini. E foi em 1845 que foi assinado um tratado de paz que colocou fim ao conflito entre o Rio Grande do Sul e também o Brasil. Nesse tratado de paz assinado foi concedido ali, né, para os rebeldes, né, anistia geral, por exemplo, mas essa anistia geral, vale lembrar, foi concedida somente para os oficiais farroupilhas. Os escravos, né, os negros libertos ficaram de fora dessa anistia, tá? E ficou decidido também que a dívida da República de Piratini, ou as dívidas que essa nova república havia acumulado, seriam todas pagas pelo governo central do Brasil. Dessa forma, encerra-se, né, essas revoltas ou essas rebeliões do período regencial do Brasil, ok? É isso, galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima, tchau, tchau!